Tô metida. Chique isso aqui, gente. Olha, coisa chique. Pode sentar. Chique, meu bem. As modernidades que vem com a mídia, aleluia. Vem coisa nova a mais. Isso é só o início, aleluia. Amém, gente? A mídia trabalha bem, gente. Vocês não têm ideia. Aleluia. Como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Tá? Sem parar. Avançar. E avançando. Aleluia. Então vamos nessa. Ainda sobre o assunto de domingo passado. Edificação. Tem muita coisa tremenda para compartilhar com vocês hoje. Eu preciso que você preste bem atenção. Aquele que está bebendo água, beba água. Aquele que está lá fora, que não está com as crianças, entre. E preste bem atenção. Não mexe de celular. Por isso que a gente está pedindo a Bíblia de papel. Aqueles que têm a Bíblia no celular hoje, por favor, utilize a Bíblia no celular. A Bíblia. Aquele que tem problema na visão, vamos procurar aquela letra bem grande. Ou nos acompanhe por aqui. Amém? Edificação é o tema. E vamos nessa que eu tenho muita coisa para falar. E eu preciso que você me acompanhe perfeitamente, prestando bastante atenção. Na hora da ministração, muitas coisas vêm para distrair, porque o foco de Satanás é te impedir de ouvir. Não resolva nada nesse momento. Não se preocupe com nada nesse momento. A sua maior preocupação é o que está entrando dentro de você. Ok? Amém? Quem tem ouvido? O quê? Então o Espírito está falando desde o início. E vai continuar falando. Nessa edificação que Deus começou em todos que creem e se submetem a viver esse processo, de ser desconstruído de tudo que não vem dele, para ser construído com tudo que ele desejou que estivesse em ação em nós, ele tem nos preparado, pois somos o seu templo. No capítulo de 1 Coríntios 3, o contexto desse capítulo fala sobre a divisão e a ação das trevas contra o templo do Senhor. O contexto desse capítulo é isso. Mas no verso 16, 1 Coríntios 3, verso 16, eu terminei domingo passado com esse versículo e disse que iniciaria com ele. Diz: vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Muitas das vezes a gente não consegue compreender isso. É difícil compreensão do ser humano no natural de entender que nós tão falhos, tão errantes, tão cheios de defeito, um Deus tão santo e todo-poderoso escolheu habitar em nós e fazer de pessoas tão improváveis, prováveis da sua presença. Mas nós precisamos entender que Ele é o Deus que faz, amém? E Ele faz tudo por amor daqueles que Ele ama. Então Ele escolheu você, mesmo cheio de falha, de defeitos, de erros, de escolhas erradas, de preferir outros lugares ao invés da presença dEle, de estar na presença dEle e perder tempo com outras coisas. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, Ele escolheu você. E nesse momento, o que o Espírito está fazendo nós entendermos é que por mais que as coisas cooperem para destruir o templo de Deus, como esse capítulo de 1 Coríntios 3 está falando, o Senhor, Ele veio para construir. O que Ele está dizendo é: ei, você não entendeu ainda, você não compreendeu ainda não chegou ao seu entendimento, então deixa eu te explicar. Você foi escolhido para ser meu templo. Foi a você que eu escolhi para habitar, foi a você que eu escolhi para me movimentar, e é você que eu escolhi para dar a nova vida que o meu corpo conquistou no madeiro. Por isso que Ele diz: você ainda não entendeu? Bota lá de novo, não tira não. Só tira quando eu for pedir. Vocês não compreendem. Faltava compreensão aos coríntios, como falta compreensão a nós hoje. Vocês ainda não compreendem que todos juntos são a casa de Deus?
havia divisão, o espírito de divisão, o espírito maligno estava atuando naquela igreja, causando dissensões, causando discussões, trazendo pecado e fazendo com que as trevas reinassem no momento que era para Deus estar reinando. Por isso que ele fala: juntos são a casa de Deus, separados vocês nada são, mas juntos vocês são a casa de Deus. E que o Espírito de Deus vive em vocês, em a casa de Deus. O Espírito Santo foi nos dado, ele hoje mora dentro de nós, gente. Nós nos tornamos tabernáculo do Senhor. Nós nos tornamos casa viva do Senhor. O Espírito vivo está dentro de você, dentro de mim. Temos a prova dele o tempo inteiro. Ele não habita em templos feitos por mãos, ele habita em templos feitos por ele. E o templo feito por ele é você, sou eu, porque foi do barro que ele nos criou e foi a nós que ele soprou o zoe, a vida de Deus. E a vida de Deus está em ação através do Espírito Santo dentro de nós. Então nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que no momento da edificação, no momento da construção, no momento que estamos sendo desconstruídos para ser construído como Cristo, aceitar coisinhas, situações, opiniões, pensamentos, argumentos, sentimentos, pecado e etc, etc, de tudo que vem contra o templo de Deus. Porque a obra de Satanás e o objetivo de Satanás é impedir essa construção. Quando lá no Éden, Satanás percebeu que Jesus tinha criado Adão à sua imagem e semelhança, o diabo trabalhou o tempo inteiro para desconstruir aquilo que tinha sido construído. E desde então ele tem tentado o tempo inteiro a desconstruir o que o Senhor tem construído, com crenças erradas, com opiniões erradas, com situações erradas. Agora eu vou te dizer uma coisa, a própria palavra do Senhor diz, o próprio apóstolo Paulo fala que a responsabilidade é nossa. É nossa responsabilidade, não é do Espírito Santo, não é de Jesus, a dele já foi feita, a do Espírito Santo está sendo feita. É sua responsabilidade manter o edifício sendo edificado. É nossa responsabilidade manter a edificação do Espírito, o crescer do Espírito. Por isso que ele fala, vocês ainda não compreenderam, vocês ainda não entenderam, vocês não são como os outros, vocês não são mais aqueles, vocês foram escolhidos para serem o tabernáculo dele, a casa dele, e o Espírito da verdade está habitando dentro de vocês, a casa dele. Muitas coisas vêm, gente, contra a verdade de Jesus. E como pastora, nós nos comprometemos, temos um compromisso com o Espírito Santo, porque não vai sair a palavra, de continuar anunciando o reino dos céus. Eu iniciei o culto dizendo que somos embaixadores de Cristo. Somos aqueles que por onde passamos anunciamos o reino dos céus. E precisamos continuar esse anúncio. Preste bastante atenção, aleluia. Glória a Deus. Fiquem ligados. Nada de conversaria. Oh, aleluia. Por isso que o inferno, o tempo inteiro, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui não recebe ataque contra a palavra de Deus? Levanta a mão. Nós acabamos de ler, mas o diabo diz na sua mente: não, você não é isso. Nós acabamos de ouvir, Satanás começa a dizer: não, você não pode, porque você cometeu aquilo ontem, você pensou aquilo anteontem, e hoje você fez isso, você não é casa. Só que contra todo o argumento, a verdade destrói, e contra a verdade não há argumento que permanece. Então eu preciso dar ouvido ao que o Espírito está dizendo, porque senão eu vou começar a dar ouvido ao meu intelecto, aos meus pensamentos, é o que o diabo e o mundo têm a meu respeito. Eu preciso entender o que o Espírito está dizendo. Quando ele começou a me trazer essa palavra, eu pensei que era só domingo passado. E quando eu estava finalizando, ele disse: não, você vai continuar. Eu falei: gente, tem a parte 2. E eu não sei se vai ter a parte 3, talvez tenha. Mas nós precisamos entender e compreender que nós não somos comuns. Nós não pertencemos a esse mundo, igreja. Nós pertencemos a Jesus. Pode até parecer bom as coisas que vêm,
Mas se é contrária à palavra, não é bom. Se não tem concordância, apartai. Tira o teu pé disso, tira os teus ouvidos disso, tira a tua mentalidade disso, porque isso vem para atrapalhar o teu avanço e o teu crescimento e a tua caminhada para aquele grande dia que receberemos a recompensa que vem de Jesus. Amém? Tá ligado? Isso aí. Existem dois tipos de construção. Uma que vem de Deus, que é uma construção sólida e duradoura e eterna, e uma outra perecível e passageira com curto tempo de existência que vem do mundo. Precisamos compreender que não somos qualquer um mais. Antes de Cristo nós éramos qualquer um. Não sabíamos o nosso significado, não sabia o porquê da nossa existência, não sabíamos nada, mas depois de Cristo deixamos de ser qualquer um para ser alguém que foi escolhido para quê? Para ser tabernáculo de Jesus Cristo. Alguém que foi escolhido para quê? Para ter a manifestação da graça, da salvação e do perdão eterno. Nós somos esses. Então bata no teu peito. Bata, eu não posso bater, mas você pode. Bata no teu peito e diga: eu não sou qualquer um. Tá batendo muito fraco, tá sem convicção. Quem tem convicção bate com força. Eu não sou qualquer um. Eu não sou. Eu sou aquele que foi feitura do amor de um Deus Todo-Poderoso que enviou Cristo a meu favor. Deixei de ser qualquer um para ser alguém muito mais do que importante, muito mais do que valioso, porque vale mais do que o seu próprio filho. Ele não se importou em enviar o seu único filho, nos trazendo um valor estimado que foi da vida que Deus te deu. Aleluia! Glória a Deus. O Deus eterno nos deu seu Filho para nos transformar em algo completamente extraordinário. Você pode olhar para o teu irmão e você pode ver alguém extraordinário. Pois não existe palavra para descrever essa transformação de um ser totalmente insignificante em uma imagem que representa um Deus totalmente magnífico. Que palavra usar para essa transformação? Que palavra usar para esse poder a não ser extraordinário? Não tem palavras para dizer que um Deus pega uma pessoa insignificante, como eu e você era, e nos transformou em alguém extraordinário pelo poder do seu nome. Porque se Ele está em mim e me tornou como Ele é, eu sou extraordinária. Não importa os meus defeitos, os meus erros, não importa. Importa que Ele me enxerga como Ele é em mim. Por isso Efésios 4 vai dizer, 1:4 vai dizer que Ele nos enxerga cobertos com o seu amor, cobertos pelo seu Filho, cobertos pelo sangue do Filho, que nos transformou em quem nós somos. Extraordinários, imagem e semelhança de um Deus. Mas como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar aquilo, querido? É um processo. Conforme eu me entrego, Ele vem. Conforme eu me dou, Ele faz. Conforme eu deixo e dou espaço para que Ele faz, Ele vem e faz extraordinariamente. Ele pega a água suja e imunda e transforma em vinho dos melhores. E essa parábola, e essa passagem, e essa verdade, parábola não, essa verdade que aconteceu, foi um dos primeiros milagres, o primeiro milagre, na verdade, de Jesus Cristo. E ele aponta para o sangue dele. Ele estava apontando já para a cruz. Ele pegou uma água que todo mundo lavava os pés e as mãos. Meu Deus, ainda bem que foi transformado. E transformou num vinho para que todos bebessem. Ao ponto das pessoas falarem para os noivos: vocês nos deram o pior vinho para deixar o
Esse é o poder de Deus. Nós éramos esses, sujos, cheios de marcas, imundos, uma água suja. Mas pelo seu toque, fomos transformados no melhor. Transformado no melhor. Ah, mas eu tô cheio de defeito. Para de olhar com os olhos naturais e começa a olhar pelos olhos da fé. Os olhos naturais vão te levar para longe dele, mas os olhos da fé te aproximam dele. Os olhos naturais só te faz enxergar os teus defeitos, mas os olhos da fé me faz me enxergar que a cada dia, a cada minuto, eu sou transformada com glória cada vez maior à semelhança dele. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vamos ler até o verso 21. 2 Coríntios 5, 17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Mantenha nesse capítulo, nesse versículo. Quando alguém está em... Então, para eu me tornar, eu preciso estar em... Fora de Cristo eu não sou, mas em Cristo eu me torno totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, e as coisas antigas, e teve início a uma. Repete comigo: as coisas antigas, e teve início em Cristo. Eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas passam e dá início a algo novo. Aí você se pergunta: mas eu ainda estou na velha. Então vamos rever isso até o final dessa ministração. Verso 17. Quando alguém está em Cristo... Não, 18, Mateus. Todas essas coisas novas vêm de... Que nos trouxe de volta a si, por meio daquilo que Cristo... E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Mantenha aqui. Todas as coisas novas vêm de... Deus escolheu nos dar todas as coisas novas. Que nos trouxe de volta a si, porque nós estávamos distantes, mas Ele sempre nos quis nele. Através de Cristo Jesus. Pelo que Cristo Jesus fez. Mas foi Deus que escolheu fazer. E Deus nos deu o privilégio, hoje eu tenho o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Ele nos deu esse privilégio. Será que você pode olhar para si próprio e entender que você tem o privilégio de insistir com todos sobre o reconciliamento que Deus fez em Cristo Jesus? Será que você pode compreender que Ele não escolheu um burro para falar, Ele não escolheu um cavalo para falar, Ele não escolheu um bezerro para anunciar, Ele escolheu nós para dizer: fez uma nova criatura e nos reconciliou com Ele. E nós podemos, através desse poder, ter a autoridade de reconciliar os outros através dessa passagem. Verso 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando e o maligno nos acuse, ou os outros nos olham e não esquece nossos erros do passado, trazendo à tona o que já se passou. Jesus está dizendo: eu aboli e tudo novo se fez. Então prossiga como Ele falou perfeitamente, Isaías: eis que estou fazendo algo completamente novo. Ele está fazendo, está sendo efetuado, está em ação em você. Então não se firme no que falam a seu respeito, não se firme no que te acusem, mas se firma nisso aqui, nessa verdade esmagadora, que por mais que o homem olhe e não veja o que Deus está fazendo, você sabe que Ele está fazendo. Por mais que para o homem ainda não seja compreendido, você está compreendendo.
E chegará o tempo que usará a tua vida como carta viva e anunciará através de você esses feitos. E todos aqueles que ainda não entenderam esse maravilhoso reconciliamento, vai passar a entender. Em nome de Jesus, amém? Verso 20. Somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhe imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui, suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconciliem-se com Deus. Todo momento, e eu tenho muita seriedade nisso, eu não subo nesse altar para falar nada do meu intelecto. E ai de mim se fazer isso. Todo momento que eu subo aqui, ou todo momento que eu estou em alguma coisa que é para falar dele, eu tenho esse cuidado. Ele nos deu essa autoridade e o privilégio de insistir, de anunciar, de explicar, de ensinar essas verdades e de oferecer a reconciliação a todos aqueles. Existem pessoas ainda dentro da casa do Senhor que se sentem afastados e não conhecem Deus. Sabe por que a gente lê esses contos, essas histórias e ficamos magnificados com tudo que aqueles homens viveram? Pois a mesma coisa que eles viveram, o Senhor está te chamando para viver. A mesma presença que existia sobre eles, o mesmo poder que existia sobre eles, é o mesmo poder que está aqui agora. A mesma presença, a mesma sabedoria, a mesma revelação é a mesma. Você está pronto para querer isso? Então deixe Ele continuar aquilo que Ele começou. Vamos parar de questionar tudo que Deus faz. Existem pessoas que, graças a Deus, não é aqui, amém? Tá fraco, amém? Existem pessoas que conseguem ainda questionar a Bíblia. E eu fico assim, ó. Como que consegue? Estamos acabando de ler que a gente vai para o 21. Tem como questionar isso aqui? Tem como dizer que não é isso aqui? E eu não estou colocando nem intelecto meu, eu estou falando o que está escrito ali. Eu só estou repetindo. Tem como questionar? Não tem, gente. Somos embaixadores. 21, Mateus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez para que nele nós... Ele nos resgatou, nos deu a sua vida, a nova vida, tem identificado o seu poder através do Espírito Santo em nós, tem nos transformado e ainda nos fez a sua justiça, mostrando para todo mundo que a justiça dele foi feita. Você é a justiça de Deus, amém? Você é a nação santa, amém? Você é um povo mais do que adquirido, amém? 1 João, capítulo 4, verso 13. Aleluia. Isso. Vamos ler até o 17, tá? Ele colocou o seu próprio... Dentro de onde? Como prova de... Como prova de quê? Repete. 14. Além disso, nós vimos com os nossos próprios olhos e agora testemunhamos que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer um que confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, tem Deus vivendo nele, e Ele está vivendo em 16. Nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu... Porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor. E qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus. E Deus está vivendo para quê? Quem aqui não sentiu o amor dele? Alguém consegue dizer que não sentiu o amor dele?
se você sentiu o amor dele, você tem ele vivendo em você. Amém? 17. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo Você pode repetir isso com força? Aí agora é o momento de você refletir sobre você mesmo. O amor te alcançou. E o amor está morando em você. Você já sente o amor. E à medida que esse amor vai se movendo, nós nos tornamos cada dia mais parecido com ele. E cada dia mais parecido com ele, nós temos a vida dele dentro de nós. Cada decisão minha, cada passo que eu dou, cada roupa que eu visto, cada detalhe do meu ser, eu me penso e me prendo nisso aqui. A minha vida é como a dele. Se a minha vida é como a dele, eu não posso ter outras atitudes a não ser como a dele. Eu não posso me portar a não ser como ele. Eu não posso pensar a não ser como ele pensa. E eu não posso tomar decisões a não ser que ele diga o que fazer. Rever os conceitos e avaliar a si próprio, como o apóstolo Paulo fala, é nesse sentido. Se eu já sinto o amor e o amor já está vivendo dentro de mim, então a vida de Deus já se manifesta dentro de mim. Se a vida de Deus se manifesta dentro de mim, não há lugar para outro argumento a não ser somente ele. E se está havendo outro argumento, de fato, de verdade, eu ainda não conheci o amor, porque se você prosseguir essa leitura, vai dizer sobre isso. E se eu não conheci o amor, eu nunca conheci a Deus. Porque Deus é amor. Então, se por um acaso algo está ao contrário ao que nós acabamos de ler, então vamos rever os nossos conceitos e vamos aprendermos com ele. E vamos nos deixar edificar o que ele começou. Aquele que começou a grande obra é fiel para terminá-la. Eu não posso me medir pelo quanto de erros ou acertos, mas eu posso me entregar e descansar nele, porque quem vai fazer todo o trabalho é ele. Na minha entrega, na minha disponibilidade que eu tenho para ele fazer. Seja disponível para Deus. Seja disponível para o Espírito Santo. Seja disponível para Jesus Cristo. Seja disponível para aprender como Ele é, de fato, de verdade. Seja disponível para viver tudo aquilo que Ele conquistou, porque isso que você vive ainda não é nem um terço, nem a metade de um terço, nem nada, não significa nada ainda do que Ele conquistou para você. E Ele mesmo diz isso: ouvido não ouviu, olho nem viu, nem jamais chegou ao coração de ninguém o que eu tenho preparado. Não adianta, ninguém ainda viveu. Mas eu quero te perguntar, igreja, eu quero te perguntar, você também que está em casa, está disposto a viver? Está disposto a deixar o Espírito Santo te movimentar? Fazer literalmente você ser como Ele é? Então vamos conosco, deixa Ele edificar isso aí, deixa Ele criar tudo isso aí, meu Deus. Estamos vivendo nesse mundo, porém não pertencemos a esse mundo, pois pertencemos a Jesus Cristo. Portanto, pertencemos aos céus, nas regiões celestiais. Por essa razão, não podemos permitir que outras coisas entrem nesse processo de edificação. Gente, em nome de Jesus, eu vou fazer como Paulo, eu imploro a vocês. Quando vocês saem daqui para lá, a decisão é de vocês. A escolha é de vocês. Então, portanto, escolhem a boa parte, que é Jesus.
Escolhem aprender com Ele, porque se eu parar com cada esquina alguém vai ter algo brilhante a dizer. A cada local que eu parar para ouvir, palavras vão vir, coisas brilhantes vão acontecer. Mas será que essas coisas brilhantes, essas opiniões e essas falas estão de acordo com o que Ele diz a nosso respeito? Precisamos tomar cuidado com a habilidade que Satanás tem de fazer com que a mentira soe como verdade. Precisamos tomar cuidado com a habilidade que Satanás tem de confundir a nossa mentalidade. Ele tem habilidade, gente, é dele a habilidade. Somos nós que escolhemos dar essa habilidade para ele ou não, essa permissão ou não. Nós precisamos escolher a boa parte. Maria escolheu a boa parte, que era estar aos pés de Jesus. E isso aponta para nós hoje. Temos 2 cultos ainda, por enquanto. Vem coisa nova por aí. Mas temos 2 cultos na semana. Uns vêm domingo, outros na terça. E o resto da semana? O que tem entrado? O que tem sido armazenado? O que eu tenho como esponja absorvido para que eu possa ser representante do céu? Existem coisas entrando nessa construção, existem coisas tentando entrar nessa edificação, e muitas das vezes passa. Porém, a cruz é um filtro que só passou aquilo que Cristo deixou que passasse. Foi filtrado o que Ele não queria mais em ação em nossas vidas. Foi filtrado pela cruz o que Ele não queria mais como ordenança sobre nossas vidas. Foi filtrado na cruz o que Ele aboliu. E o que só passou é o que Ele é. E é o que Ele está implantando em nós. Então o que nós vamos querer? O que está fora dessa filtragem ou o que foi filtrado por Jesus Cristo? A escolha é nossa. Ouvi isso de pastor Fragari quarta-feira. E é uma verdade. Há um filtro, há uma peneira. A cruz foi essa peneira. Ninguém tinha o poder de completar, nem de cumprir os 613 mandamentos e leis. Mas Ele nos deixou 2, somente 2. Facinho de decorar, facinho de fazer e facinho de falar, de executar. Porém, muito difícil. Então nós precisamos tomar cuidado. Amém? Precisamos tomar cuidado. Evangelho de João, capítulo 17, verso 15. Vamos ler até o verso 26. João 17, verso 15. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. 17. Que o Senhor faça todos puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é a verdade. 18. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu o estou enviando ao mundo. E me santifico em favor deles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eita, vai 20. Não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, vocês, por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles é que sejam um, tal como eu e o Senhor somos. Ó Pai, porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós, para que o mundo creiam que o Senhor me enviou. Vai, gente, até o 26. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um como nós somos um. Eu neles, Ele em quem? E o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade,
para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Pai, eu os quero comigo. Estes que o Senhor me deu, para que eles possam ver a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque me amou antes da criação do mundo. Oh Pai justo, o mundo não conhece o Senhor, mas eu o conheço, e estes sabem quem o Senhor me enviou. E eu me revelarei a eles. Eu revelei a eles o seu nome, e continuarei fazê-lo, para que o amor que o Senhor tem por mim possa estar neles e eu esteja neles. Ele afirma: eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Esteja com eles, assim como o Senhor está comigo. Façam deles assim como eu e o Senhor somos um. O Senhor em mim, eu no Senhor e nós neles. Não importa. Não importa. Não importa o que as trevas afirmam, ou que o mundo dita. Ele disse. E depois desta oração, que esse capítulo é uma oração, ele subiu à cruz, derramou o seu sangue e disse: está consumado, está feito, está executado. Eu em ti, o Senhor em mim e nós neles. Ele está edificando a sua igreja, ele está edificando o seu corpo, ele está preparando a vinda dele no corpo de Cristo. Quem são vocês? Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Verso 2: não imitem a condutas e os costumes deste mundo, mas sejam cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Capítulo 17, Jesus faz uma oração antes de subir aos céus. E ele declara isso aqui: o sacrifício que nós precisamos fazer é nos entregar todos os dias para Ele e não nos entregar para o mundo. O sacrifício de adoração que Ele espera são pessoas que o adorem em espírito e em verdade, não porque que precisa de alguma coisa. E adorar Jesus em espírito e em verdade é combater o combate de não se acostumar, de não se conformar, de não aceitar a conduta que o mundo tem para cada um de nós.
Eu iniciei dizendo, existe duas construções. A construção que vem de Deus e a construção que vem do mundo. O que vem de Deus é o que está sendo feito. O templo do Espírito Santo, estamos sendo construídos por Ele, edificado por Ele, preparado por Ele. Feituras do seu amor, sendo santificados, deixando o pecado para trás, que não faz mais parte da nossa vida, já não faz mais parte da nossa natureza, e colocando o que é da nossa natureza. E o que é da nossa natureza é Jesus. Colossenses vai dizer que a plenitude dele está dentro de nós, agindo dentro de nós. A plenitude dele é Ele, e Ele está agindo dentro de você. E o que nós vamos fazer de hoje em diante é parar de dar ideia ao que o mundo dita a nosso respeito, porque ele fala: não vos conformeis, não aceite, não se cale, não deixe que isso vira uma doutrina, porque o mundo tem ditadura, o mundo tem liberdade, o mundo tem libertinagem. E muitas das vezes parece ser a realidade, mas não é. A realidade da nova criatura é não se conformar, e é não aceitar, e não se dobrar ao que te afasta daquele que fez tudo para que você estivesse nele. E por que ainda, apóstolo, então, esses se afastam? Porque não conhecem. O meu povo padece por falta do conhecimento. A preguiça de não meditar, de não ler, de estar no culto e a mentalidade está voando. Por isso que eu falei no início: não mexa no celular, não abra celular. Por isso que não só eu, Academia da Fé, Nova Igreja, IGAP está insistindo: tragam a Bíblia de papel. É necessário a Bíblia de papel. Porque por mais que você abra a Bíblia no seu celular, vai aparecer uma chamada de WhatsApp, vai aparecer uma notificação do Facebook, do Instagram, e você, curioso que é, vai lá apertar. Então muitas das vezes nós precisamos nos disciplinar, como a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz que nós precisamos disciplinar o nosso entendimento, como que? Trazendo o cativo às verdades. Então eu preciso tomar cuidado, porque eu já sei que eu sou curiosa. Se o celular fazer tiririnha, eu vou lá ver. E ao invés de eu prestar atenção no que está saindo do altar, eu vou prestar atenção no que está me anunciando, no que está me falando. E eu já perdi o meio da fiada. E o que vai acontecer? Tudo que era para eu receber, eu não recebi naquele dia. E o diabo vai continuar roubando o que não é para roubar. E o conhecimento que era para estar entrando não entra, porque vou continuar padecendo por falta de conhecer. Então nós precisamos tomar cuidado. Eu sei que existem pessoas com muita dificuldade da leitura, mas nós como igreja fazemos de tudo, estamos aqui para tudo. Terça-feira é ensinamento, domingo é ensinamento, vai vir mais dias de ensinamento, de discipulado. Nós temos ido a um fazendo isso. Ainda não chegou a você, mas vai chegar, e estamos tentando fazer. Mas se você não fizer a sua parte, de nada do que a gente está fazendo vai adiantar. Cada um cuida da sua salvação e cada um cuida do seu recebido. Você recebeu um tesouro, um dos maiores tesouros, que se chama o Espírito Santo, está dentro de você. Como é que você está cuidando dele? Ele está edificando dentro de nós, ele está edificando sobre nós. Mas como eu estou cuidando? Como eu estou fazendo isso? Eu estou no culto como esse e saio daqui e dou lugar à minha língua ali fora? Eu estou no culto como esse, chego em casa e dou lugar à minha mentalidade? É jogar fora tudo que o Espírito Santo está fazendo, é jogar fora tudo que ele está fluindo aqui, gente. Será que você não percebe? Será que você não sente essa presença? Eu estou quase tirando o sapato, porque o meu corpo está ficando sem controle. Desculpa aí, se eu ficar descalço, você já sabe. E não é o pé que está doendo, não, é o corpo que está perdendo o controle. Eu quase não adorei direito, porque desde o início essa presença está muito forte. E eu gosto de dançar, pular, eu fiquei quieta, porque eu falei, eu vou quebrar o salto se eu fizer isso. Porque a presença dele está. E se a presença dele está, eu tenho que me submeter e não ser arrogante, petuosa, de dizer, não é assim, não é dessa maneira. Que isso? Que isso? Quebra a crista, quebra o bico, joga esse orgulho nas trevas, devolve para Satanás o que não é seu e pega o que é seu, porque ele não foi para a cruz para que a gente fosse arrogantes. Ele não foi para a cruz para que a gente soubesse mais do que ele. Pelo amor de Deus. Aposto, você tá que tá, eu tô que tô.
E você também tem que estar. Que a palavra está indo ao seu encontro. Então pegue, guarde, mas pratica. Está guardando demais, está cheio de tesouro guardado, está na hora de botar em prática. Aleluia. Foi Ele quem nos escolheu, mesmo sabendo que seríamos tão falhos, que na maioria das vezes escolheríamos outras coisas no lugar de escolher a boa parte que é Ele. Ele nunca desistiu de nós e nunca fará. Não é a sua essência, não é a sua personalidade, Ele é amor. Ele não consegue ser o contrário do que Ele é. Ele não consegue sentir outra coisa a não ser amor. Então para de achar que Deus vai castigar, que Deus vai fazer. Meu Deus do céu, Deus não vai. Deus te ama, te escolheu e está esperando você tomar uma atitude no meio disso tudo e se voltar para Ele. Oh, aleluia. Esse amor nada tem o poder de destruir ou de impedir a sua manifestação. Foi por nos amar que Ele fez tudo em Cristo, para estar em ação em nós pelo Espírito Santo. Deus executou o plano no Filho, para que através do Espírito estivesse em ação em nós. Por nos amar, por nos escolher. Abre aí comigo 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos ler até o verso 10. 2 Pedro 1, verso 2. Que a graça e a paz aumentem cada vez mais, pelo grande conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque à medida que vocês conhecerem melhor, não é conhecer de ouvir falar, é conhecer de experiência, é tete a tete, é transformação. Melhor, conhecer melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Ele nos chamou, e por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas, maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade dos desejos deste mundo e fazer-nos participantes da natureza divina. Para quê? Ele escolheu nos tirar dos prazeres do mundo para nos fazer ter participação com as coisas divinas. O que Deus tem para você não se compara com o que está sendo apresentado. E o que está sendo apresentado não chega nem num terço do que Ele tem preparado para você. Não vale a pena abandonar essa presença, abandonar isso para viver nada. Não vale a pena deixar que os rudimentos do mundo controlam a nossa mentalidade, nossa vida, para viver o que o mundo diz, porque o que Ele tem para nós é maior. Verso 5. Por isso vocês precisam crescer, acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a amizade cristã. E a amizade cristã, o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qualquer um que deixar de seguir esses cumprimentos da fé, olha bem, enxerga só o que está perto e se esquece de que Deus o libertou da velha vida de pecado. Portanto, queridos irmãos, trabalhem com ardor para provar que vocês estão realmente entre aqueles que Deus chamou e escolheu, e assim vocês nunca abandonarão
Paulo vai dizer: eu me esforço para permanecer. Trabalhem. Como assim, apóstolo? Meditando. Josué 1:8 vai dizer: para que você tenha certeza do que você está fazendo está correto. Se o que você está fazendo me agrada, é da minha vontade, você precisa meditar dia e noite na letra desse livro. Eu preciso estar e ter uma vida de constante oração. As pessoas acham que porque está na graça não deve orar, aí que você tem que orar e muito. O dobro do que você orava. O próprio Jesus fala: orai sem cessar. Eu preciso estar em jejum para edificar o meu espírito. Eu preciso estar buscando as verdades. Eu preciso estar em comunhão para que eu não me perca dessa realidade e comece a viver outras coisas. Há um Espírito que trabalha dentro de nós poderosamente, trazendo todas essas verdades em ação. Mas eu preciso deixar Ele fazer. Eu não posso te dizer para Ele: não concordo com você, não vou fazer dessa maneira, não é desse jeito que eu acho. Querido, a nossa ideia e os nossos pensamentos e vontade perante a dele são insignificantes. A vontade que predomina é a dele. Os pensamentos que predominam é o dele. Jeremias 29:11 já diz: sou eu que sei que pensamentos têm a seu respeito. Então dá licença, está na hora da gente quebrar a crista e deixar Jesus ser Jesus. Paulo teve que quebrar a crista para entender quem era Cristo. Pedro teve que padecer para entender quem era Cristo. Será que a gente vai ter que padecer também para entender quem é Ele? O Espírito Santo, ele veio enviado por Ele para que não houvesse essa necessidade, mas que o Espírito operasse dentro de nós a compreensão, a certeza e todo o trabalho. Mas muitas das vezes a gente diz para o Espírito: não. Ele fala, gente. Ele fala sobre todas as coisas, só que uns escolhem dar ouvido e outros escolhem desprezá-lo. Há uma edificação, há um preparo e há um Deus que está edificando o seu templo. E o Espírito Santo está dentro de nós dizendo: não pense dessa maneira, e a gente pensa. Não fala dessa maneira, a gente fala. Não vai para esse caminho, e a gente vai. Somos teimosos ao ponto de desafiar o próprio Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, mas submetei a Ele e a sua soberania e deixa Ele fazer. Amém? Virtude, significado, é a disposição de um indivíduo de praticar o bem, de algo que pratica o bem. É uma atitude. Então, a virtude que diz ali é uma atitude para poder desenvolver todo o bem que vem de Deus. Então, que possamos ter atitude. Olha para o teu irmão que está do teu lado. Será que você pode dizer assim: me perdoe, porque eu pensei, porque eu falei coisas que talvez não era para ser falado, mas em Jesus eu estou compreendendo e prometo não dar mais lugar a essas coisas. Mas a partir de hoje vou dar lugar ao Espírito da verdade. Tá ligado? Ele tem nos desconstruído, retirando tudo que pode fazer separação entre Ele e nós. E o seu corpo foi em seu corpo foi destruído tudo que nos separava dele. Porém, Satanás tem tentado enganar aos filhos, trazendo coisas que não faz mais parte dessa nova vida que em Cristo recebemos, e estamos todos os dias sendo aperfeiçoados por ela, nesse processo de edificação.
Em Cristo, gente, nós fomos feituras dele, e todos os dias somos aperfeiçoados pelo seu poder. Mas todos os dias Satanás vem com a sua habilidade de mentir para tentar nos separar disso. Vamos fazer o seguinte: do mesmo jeito que eu sou atacada, você é atacada. Do mesmo jeito que você é atacada, eu sou atacado. Não tem diferença aqui. Mas do mesmo jeito que eu resisto, você também vai passar a resistir. Mas sabe por que eu resisto? Porque isso aqui está entranhado em mim. E ai de mim de me apartar disso aqui sequer por um dia. Então vamos fazer esse seguinte: vamos começar a meditar dia e noite para você ver como você não vai vencer todos esses obstáculos que se apresentam aí. Eu duvido que você não consiga. Apóstola, eu duvido que você não consiga. Põe em prática o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Faça o que a palavra de Deus diz para você fazer. E eu quero ver se Deus não vai fazer. E eu quero ver se o diabo vai continuar com a crista dele de pé. Eu quero ver, igreja. Efésios capítulo 4, verso 17 até o 24. Vamos ler. (4) 17 ao 24. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor: não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Vai. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam os seus corações e não podem compreender os seus caminhos. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregam às práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e suas imoralidades desenfreadas. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a sua voz, aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira dos seus maus caminhos, completamente corrompidas e cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser criado por Deus, que é parecido com a sua natureza santa, justa, proveniente da... Esse disfarçam é quando a gente aceita Ele. Eu aceito Ele. Eu estou aqui no mundão, doidona, conheci Jesus. Deu o primeiro passo. Essa vida doidona, tá lá atrás. Eis que tudo novo se fez. Então eu me desfaço, eu começo o processo de me desfazer dessa velha criatura para me vestir dessa nova criatura. Antes o pecado reinava, antes o engano reinava, mas depois de Cristo, eis que tudo novo se fez, gente. Vocês entenderam esses versículos? Paulo está falando aqui sobre isso, sobre esse novo que Deus nos deu. Agora a escolha é sua. É sua escolha. Existem pessoas como lá em Romanos 1 fala que decidiram. Romanos capítulo 1 fala de pessoas. Romanos 1, 2, 3, se eu não me engano 4 também, né, Berg? São os 4 capítulos que falam sobre pessoas que decidiram ficar longe de Deus. Eles decidiram, eles sabiam que era Deus, eles conheciam o poder de Deus, mas eles escolheram o pecado. Eles escolheram o pecado. Você tem noção disso? Então o poder da escolha é nossa. Jesus nos escolheu, mas eu tenho o poder de escolha se eu permaneço ou não. Jesus escolheu a humanidade, Ele não escolheu a metade ou um terço, Ele escolheu a humanidade. Mas a escolha da humanidade é: estou em Cristo ou fora de Cristo? Quero a Cristo ou quero o mundo? A escolha é nossa.
Todos são escolhidos, todos são filhos de Deus. Mas a escolha de viver essa paternidade e esse poder é nossa. Preste bem atenção nisso. Colossenses capítulo 2, verso 13. Tenta não demorar um pouquinho, tá? Vocês estavam mortos em pecados, e os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhe participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados. Ele é Deus. Não tinha sido afastado, não tinha sido abolido, ainda estávamos nas práticas. Mas Deus decidiu nos dar participação na vida do Filho. Verso 14. Apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Vai, 15. Deste modo, ele venceu os governos e as autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, aonde foram tirados todos. Antes da cruz, ele decidiu nos fazer participantes da vida do Filho. Depois da cruz, ele decidiu nos dar a vida do Filho. E ele destruiu tudo pregando-a na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas eu ainda estou fazendo, querido, é um processo. Você vai deixar de fazer conforme você deixa ele ser Deus na sua vida. O banco não te ajuda em nada, mas a entrega te surpreenderá. Então saia desse conforto que você está e se entrega para Jesus. Apóstolo, eu já sou crente. Eu me converto todos os dias. Sabia disso não? Todos os dias eu digo: ai, seja bem-vindo, Espírito Santo, eu te aceito de novo. Porque todos os dias somos tentados a largar Ele. E todos os dias nós nos afastamos dEle. Então todos os dias nós precisamos aceitá-lo e nos aproximar dEle. É constantemente. Por isso que Paulo fala: me esforço. Eu me esforço nessa corrida da fé, para aquele tão sonhado dia. Porque todos os dias somos tentados. Como todos os dias somos levados ao matadouro, todos os dias somos tentados a largar essa fé, a abandonar a Jesus. Então todos os dias nós precisamos nos voltar para Ele. Amém? Vocês entenderam? Caminhando para o fim. Não é fácil esses processos. Eles dependem totalmente de nossa entrega e determinação. Vai doer, igreja. Vai ser desafiador. Vai ser muito difícil e etc. Porém, com os nossos olhos e coração e mente nele, em suas verdades, conseguiremos avançar e não desistir, pois logo chegará o dia que o nosso maior bem virá nos buscar. Tá doendo? Eu passo por essa dor todos os dias, constantemente. É negar a minha vontade, é negar o que eu sou por Ele. Não é fácil, mas é possível. E como lá em capítulo de Mateus 11 diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vou aliviar vocês. Leva o meu fardo que é leve, o meu ensino que é suave, e deixo de vocês. Ele vai fazer ficar suave. Ele vai fazer ficar suportável, para que você consiga avançar na fé. Hebreus capítulo 10, verso 35. Vamos ler até o 39, tá? Capítulo 10, verso 35. Haja o que houver, não deixe de desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. 36. Vocês precisam continuar fazendo com toda paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo e virá aquele que há de vir. Ele não vai demorar.
E aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretar a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são. Aguente. A Ludmila fala, né? Aguente firme, não desista, continue a lutar. Elas têm seu fim. Deixa ele cantar. Eu queria que todos cantassem. Todo mundo sabe essa canção? Aonde chega o seu fim? Aguente firme. Não sei como é que você chegou aqui, não sei como é que foi a sua semana, mas eu tenho certeza que teve borbadeio aí contra a tua fé. Mas aguente firme, não desista. Chegará o dia que ele chega. Ele chegará. E que dia maravilhoso será esse? E para fechar esse momento, 2 Coríntios capítulo 1, verso 21. Pega para mim, Ber. Oh, obrigada, querido. Leiam. Vinte e dois. Não só até lá, só os 2 versículos. Foi ele, não foi nós. Vocês entenderam isso nessa noite? Alguém está confuso a respeito disso? Se você em casa está confuso, só nos procurar. Me procure. Estou aqui para desvendar toda a confusão. Jesus, Apocalipse diz que está à porta. E ele bate. E ele aguarda. Ele não sai. E ele bate de novo. E ele aguarda. E constantemente ele está à porta e aguardando para que alguém abra, para que de fato, de verdade, ele entra, senta e ceia com todos. Abra os seus corações para viver essas verdades. Você que é adolescente, você que é jovem, eu queria que a equipe de louvor subisse. Aquela canção, eu acho que foi a segunda ou a terceira, não sei. Tem tudo a ver com isso aqui, aquela canção. E eu queria que todos nesse momento, se a Camila puder entrar, se todos puderem entrar nesse momento aqui dentro do templo, todos. Nosso lugar é no templo, com Ele, recebendo dele, na junção da unidade do corpo de Cristo. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Nesse momento, você, com todas essas verdades lidas e ditas, com toda essa presença gloriosa, você sabe o que você precisa receber, o que precisa ser desconstruído, o que precisa ser construído. Mágoas, marcas, isso não faz mais parte da sua vida. Isso ficou no passado. E sabe de uma coisa?
Quando a Bíblia diz que no mar do esquecimento foi lançado, é porque Ele nos ama de tal maneira que Ele não aceita trazer à memória os nossos erros. Nem os cometidos no passado, nem os cometidos em hora nenhuma. Por isso que estamos cobertos diante dEle pelo seu amor. Ele não nos condena, mas nunca nos condenou. Ele sempre nos amou. Por isso que Ele enviou o seu Filho, para que a humanidade entendesse de uma vez por todas, através da junção do Espírito Santo, quem Ele é. Que Ele é amor. E Ele quer se manifestar a você, Ele quer se manifestar a nós. Ele é Jesus. Ele é o Espírito Santo. Doce, suave, amado, querido, que comprou a sua vida com o seu precioso sangue, que rasgou a sua carne no madeiro para que você pudesse ter o corpo dele e para que você se tornasse o corpo dele, como igreja do Senhor. Por isso que eu pedi para todos entrarem. Esse momento é a unidade do corpo de Cristo. Não há lugar para espírito de divisão. Não há lugar para fofoca, para disse-me-disse. Não há lugar para mágoas. Há lugar somente para uma ação. A ação da verdade, a ação do Espírito Santo. Famílias, pais, filhos, é o momento de se unir juntamente com o Espírito Santo, assim, ó. Juntos. Na junção do Espírito. Na unidade de Cristo. Desmascarando a Satanás, sendo refletor da glória de Deus, porque a palavra dele diz que a glória dele brilha cada vez maior. Então somos refletores que refletem claramente a imagem de Cristo em nossas vidas. Eu não sei o que você precisa ser desconstruído, eu não sei o que você precisa ser construído, mas o Espírito Santo está dizendo: deixa eu entrar, e deixa eu fazer o que só eu posso fazer. Nós queremos as evidências, nós queremos as curas, os milagres, mas tudo isso está nele. Então nós desejamos a Ele. Oh, rebaixo e andai. E se Ele está, a evidência está. E se Ele está, o milagre acontece. E se Ele está, curas, oh, manifestação do seu poder acontece, como o rio que corre fortemente em cachoeira, em riacho. Assim é a presença. Inunda o nosso ser, encharca-nos de ti, Senhor. Vem, vem. Esmagadora é a tua verdade, esmagadora é a tua presença,